Em nossa videoaula de hoje, o professor de Educação Física Flávio Nascimento, homem, branco, pele parda, cabelos curtos e pretos. E o arte educador Arthur Cordeiro, homem, branco, cabelos escuros e grisalhos. Apresentam Pai e Filho nos jogos eletrônicos. Vem cá, filhão. Tá fazendo o que aí o dia todo? Tô jogando, pai. Tu não tinha que estudar, não? Já assisti as aulas já, no YouTube, lá no canal do Rio Educa na TV. Ah, é. Mas eu só tô vendo tu jogando aí. É que eu vi rapidinho, pai. Botei na velocidade 2. É o quê? Tu acelerou o vídeo pra ver correndo? Pausei aqui. Não, pai. Na verdade, eu tô estudando pelo jogo. Eu quero trabalhar com games. E como é que se trabalha com isso? Por um acaso você quer ser videogameiro? Não sei. Calma, família. Eu vou tentar responder essa dúvida para vocês. Dá para trabalhar com a indústria de videogames. Dá para trabalhar, aliás, com arte na indústria de videogames. É um dos ramos que mais vem crescendo no mundo inteiro e vem contratando muitos artistas, muitas pessoas que dominam o processo artístico. Eu vou explicar para vocês e apresentar um desses ramos. Para a gente começar falando sobre esse tipo de trabalho com processo artístico na indústria dos videogames, é preciso esclarecer que não é novidade alguém que domina o processo artístico ser pago para executar uma obra. Isso é muito antigo. Observem que eu não falei o artista ser pago. Eu estou falando sobre pessoas que dominam o processo artístico. As pessoas que dominavam técnicas artísticas eram contratadas constantemente porque conseguiam expressar ideias com imagens. Ainda mais quando grande parte da população era analfabeta e só entendia através de imagens. Eu optei por falar assim, pessoas que dominam processos artísticos, porque a palavra artista ela só foi inventada muito tempo depois. É até algo bem recente. Antigamente, as pessoas dominavam os processos artísticos, escultura, pintura, arquitetura, mas não eram chamadas de artistas. Essas pessoas eram contratadas para executarem determinados serviços. Contratado por algumas instituições, bem conhecidas até hoje, pela igreja, pelo Estado ou por pessoas que tinham dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem que a igreja está para levantar um prédio em algum bairro da sua cidade. Nessa época, eles procuravam pessoas que dominavam o processo artístico da escultura, procuravam pessoas que dominavam o processo artístico da pintura. Essas pessoas não eram chamadas de artistas, elas eram contratadas para fazer aquele processo, por exemplo, para representar a imagem de um santo, ou para fazer uma belíssima escultura de uma passagem bíblica. A arte sempre foi utilizada como um mecanismo para conseguir comunicar de forma mais rápida, principalmente numa época em que grande parte da população era analfabeta. Da Vinci foi contratado pela igreja. Velázquez era pintor oficial da coroa. Até mesmo aqui no Brasil. Por exemplo, Pedro Américo foi contratado pelo imperador. E isso continua acontecendo até hoje. Uma empresa, por exemplo, de videogame, tem a ideia de um jogo. Essa ideia é repassada para um estúdio, uma equipe, que tem vários artistas. E esses artistas vão pensar como transformar aquela ideia em imagens para o jogo. O nome desse tipo de trabalho é Concept Art, ou seja, a arte conceitual dos jogos. E para fazer ela, você precisa estudar profundamente técnicas de desenho e de pintura. O profissional que trabalha com Concept Art é responsável pela criação de todo o conteúdo visual de um projeto. O cenário, personagens, objetos, dentre outros elementos que podem surgir. Ele trabalha na pré-produção de filmes, séries, games e animação. A equipe de artistas recebe a ideia da empresa
e começa a desenvolver vários desenhos para serem aprovados. Vejam esses exemplos que estão passando aí na tela. Essas foram as primeiras ideias. Ele fez outros desenhos que foram aprovados. Depois disso, começou a trabalhar com técnicas de pintura para dar o aspecto do pedido do jogo. Aí está, chegamos na peça final, aquilo que vai ser apresentado, e encontramos o conceito do jogo, o conceito dos personagens e o conceito dos cenários. Tudo de forma que é possível ver como vai ficar a obra no final. Observaram que esses artistas precisam estudar profundamente técnicas de desenho, estudo de linha, dinâmica, pintura, cores, configuração. Tudo isso são processos artísticos que são estudados dentro da arte-educação. Além, é claro, de saber fazer pesquisas muito bem. Existem vários jogos que os artistas fazem pesquisas extensas para conseguir produzir um material com alta qualidade, que impressiona quem vê. Por exemplo, na série de jogos God of War, apesar de serem bem estereotipados, toda a arte partiu de uma pesquisa profunda da mitologia grega, depois da mitologia nórdica. Já outros jogos, como a série Assassin's Creed, por exemplo, fizeram uma pesquisa tão profunda sobre a arquitetura na França que a arte do jogo agora é utilizada para reconstruir a Catedral de Notre Dame. Lembram que ela pegou fogo lá em 2019? Viu só, pai? Dá pra trabalhar sim com videogame. Não, agora que ele explicou, tô entendendo. Não vou ser videogameiro nada. Eu vou ser concept artist. Vou estudar muito. O senhor vai ver. Tem outra coisa. Não dá pra ficar o dia inteiro sentado sem fazer nada pra ninguém, filho. Você não levanta daí para nada. Não faz um exercício físico. Ah, isso é fácil, pai. Vou baixar um Exergame aqui pro senhor ver. Iso game? Iso o quê? Iso não, pai. Exergames. Vamos aprender? Exergames são jogos que utilizam os movimentos de diferentes segmentos corporais como forma de interação com ambientes virtuais, podendo contribuir não apenas para o aumento do gasto calórico, mas também para o aumento do repertório de movimentos do indivíduo, principalmente em fase de crescimento. Esses tipos de jogos ajudam muito a manter a saúde física e mental, seja jogando sozinho ou na diversão em família, e podem trazer prazer à prática de exercícios, proporcionando uma melhora na qualidade de vida. E quais são os benefícios dos exergames? É o aumento do gasto calórico diário, a diminuição do sedentarismo, a prática de uma atividade física, uma motivação para aprender uma determinada tarefa, percepção do próprio corpo no espaço, desenvolvimento da coordenação motora, reflexão e solução de problemas, além de trabalhar aspectos comportamentais como o autocontrole. Existe diferença entre exergame e videogame? Os videogames não exigem movimentos de nenhuma parte do corpo, exceto pelas mãos. Os exergames foram criados para derrubarem o estereótipo dos jogos de videogame como atividades sedentárias e promover um estilo de vida ativo. Exergames são vistos como uma evolução das mudanças tecnológicas destinadas a tornar os videogames mais divertidos. Agora vamos conhecer alguns exemplos de exergames. Uma das principais características tecnológicas a se mencionar sobre os exergames é a captura ou sensores de movimento, onde os participantes têm que se movimentar para jogar. Nesse console que estamos vendo, o participante conta com um controle remoto, que se comunica via Bluetooth com ele, permitindo que o jogador se movimente livremente durante a partida. O principal objetivo foi levar uma experiência de movimento aos jogadores nos videogames. No próximo console também é necessário o uso de um controle remoto via Bluetooth.
Aqui estamos vendo outro aparelho com uma captação de movimento mais sofisticada, o qual não necessita de nenhum tipo de controle remoto. Ao contrário dos anteriores, ele utiliza apenas o movimento do corpo do jogador. Existem diversos jogos para essas plataformas que auxiliam na prática de atividades físicas, como Just Dance, Everybody Dance, Sport Champions, Create iPad, PlayStation Move Heroes, Wii Sports, Wii Fit. Realidade virtual. Além da captura de movimento, existe também o surgimento da realidade virtual em jogos que permitem uma inserção ainda maior do jogador. Além de fazê-lo se movimentar, existe um aparelho que une jogos, exercícios físicos e realidade virtual. Ele permite que a pessoa pratique exercícios enquanto joga, mesmo sem perceber. Legal, né? Reabilitação. Além de ser utilizada na prática de atividades físicas e emagrecimento, a realidade virtual também tem sido utilizada em tratamentos médicos por meio da reabilitação, mostrando que não se trata de uma tecnologia que é voltada apenas para o entretenimento, mas que também pode ajudar na manutenção da saúde, proporcionando uma melhora na qualidade. Professor Flávio, o que o senhor acha? Agora que a gente aprendeu isso tudo, vamos colocar em prática? Que tal a gente criar o nosso próprio Exergame? Atividade. Concept Art de jogo. Crie os elementos para um Exergame de combate à Covid-19. O objetivo é que o jogador desvie dos elementos que podem fazer com que ele seja contagiado pelo vírus da Covid-19. Os elementos que você tem que desenhar estão logo abaixo. Vamos lá? Vou mostrar como vocês devem desenvolver o primeiro elemento. Depois, vocês devem fazer os demais, a partir do exemplo que eu der. A primeira coisa que faço é sempre uma pesquisa de imagens, referências, pois eu não posso inventar tudo. Tenho que partir sempre do que é real. Vou procurar não só referências de vírus, como também referências para expressões que vou poder utilizar no meu desenho. Assim que achar as imagens apropriadas, eu começo a fazer alguns rabiscos, rascunhos. Faço 2, 3 rascunhos, bem diferentes um dos outros. Agora, vou escolher um dos 3 para finalizar. Esse daqui. Após o desenho ser finalizado, vou pintar. Mas, professor Arthur, será que a gente não consegue jogar esse jogo? Melhor, você aí em casa não gostaria de jogar esse jogo com a gente? O jogo que nós construímos juntos se chama Correndo para a Escola. Nós vamos misturar um pouquinho de jogos eletrônicos e muito de atividade física. E você está preparado para passar por todos os obstáculos sem parar de correr? Vamos às regras. Fuja do coronavírus. Desvie dos obstáculos. Continue correndo. Fique atento, pois você vai pular, passar por baixo, desviar à direita, desviar à esquerda. Boa sorte!